Comecei a gravação, novamente lembrando que vocês não estão vendo aí, não está indicando para vocês que está gravando, mas está gravando aqui para mim e logo depois da nossa aula já vai ficar disponível para vocês, tá bem? Eu vou dar uma andadinha no projeto só para a gente dar uma relembrada no que foi feito na semana passada, tá bem? Para a gente retomar, que a gente vai trabalhar com listas hoje. Deixa eu colocar só... deixa eu fazer o seguinte primeiro, né? Compartilhar, na verdade, toda a minha tela com vocês, senão vocês não vão ver executando. Prontinho. E deixa eu colocar para executar. Olha só, a gente tem então a nossa tela inicial. Eu acho que foi na semana passada mesmo que a gente viu como colocar uma imagem, né? Lembrando que a imagem pode ser colocada num label que está dentro de um painel ou dentro de um frame, ou ainda vocês podem utilizar as imagens também nos botões, no menu, tudo bem? É só escolher o iconezinho dentro do projeto que vocês podem vincular. E aí, na semana passada, tá diferentão aqui, né? Eu só dei uma modificada no tamanho aqui dos campos, porque tava tudo feio no final da aula passada. O que a gente fez? A gente viu que era possível associar algumas ações com os botões. Por exemplo, né, que a gente fez o botão limpar primeiro, tô colocando qualquer dado. E quando a gente clica no botão limpar, ó, tem um telefone, um campo aqui que não tá, né, eu já dou uma verificada. E nós fizemos outra coisa também. Quando nós colocávamos os dados não vai aqui... poder ir lá fora, hein? A porta tá aberta que os meninos estão dormindo. E, Rafa, seu microfone tá aberto. Só um minutinho, pessoal. Pronto. Deixa eu voltar aqui. E nós fizemos também os passos iniciais do botão cadastrar. Qual que seriam esses passos iniciais, né? A gente está pegando os dados aqui do campo. Deixa eu voltar agora para o programa para a gente verificar. Cadê o cadastrador? Cadê o nosso botão? Aqui. Nós vinculamos àquele botão um método, certo? Uma função. E essa função está fazendo o quê? A gente está criando um dono e a partir dos dados que estão em cada um dos campos, no campo nome, no campo CPF, no campo RG, no campo telefone e assim por diante, a gente montou, né? A gente povoou, na verdade, colocou esses dados dentro de um objeto dono. Tudo bem? Estão lembrados disso? Fizeram essas implementações no projeto de vocês? Sim, não, tiveram dificuldade? Falem comigo. Pessoal. Deu para implementar no projeto? Não fez. Tudo bem, Rayane, mas então, não deixem para fazer muito mais para frente, porque caso apareça alguns problemas, vocês ainda têm tempo para conseguir resolver. Tudo bem? Então vamos lá. Tô achando vocês muito desanimados hoje. Acho que é o tempo, né? Tá friozinho, dá vontade de ficar só no sofá. Mas vamos lá, prometo para vocês que eu não vou me estender muito, tá bem? Qual que é a proposta, então, de hoje? Para ser mais direta com vocês, então, porque vocês estão morocochô hoje. Esses dados que nós estamos pegando dessa tela aqui de usuário, né, de cadastro de dono, além de a gente pegar, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos adicionar numa lista, que será o quê? A lista dos donos cadastrados no sistema. Tudo bem? Como que nós vamos fazer isso? Eu não sei se vocês lembram, mas a gente está separando o nosso projeto em pacotinhos diferentes. A gente começou pelo pacotinho modelo, onde a gente fez a modelagem dos dados que vão ser manipulados no programa. Depois,
a gente montou o pacotinho de telas, que é onde a gente está fazendo essa manipulação, né? Montando as janelas, as telinhas que a gente vai utilizar dentro do sistema como um todo. Agora, e a gente já tinha criado um pacotinho também chamado de controle. Só que até então, a gente não tinha criado nenhuma classe aqui. Tudo bem? Eu até criei a classe aqui, só que eu vou apagar, eu estava fazendo o teste para ver se não estava com nenhum problema por conta do sistema operacional. Eu vou apagar, cadê para eu apagar aqui? Apagar a classe e aí a gente começa a fazer. Tudo bem? Então, o primeiro passo aqui. Dentro desse pacotinho controle, eu vou criar uma nova classe. Só que atenção aqui. Essa classe que eu vou criar dentro do pacote controle é uma classe normal. Ela não precisa estar vinculada com nenhum elemento visual. Por quê? Ela vai ser responsável por fazer o gerenciamento dessas minhas listas ou jogar algum dado para alguma janela que precisa fazer uso. Então, ele é responsável pelo gerenciamento dessa lógica que a gente vai implementar e por manter os dados no sistema. Tudo bem? Então, eu vou criar aqui uma Java Class, né, uma classe Java, e eu vou chamar de gerenciador. Tudo bem? Então, dentro do meu pacotinho controle, eu criei uma classe que tem o nome de gerenciador. Aí, eu preciso que vocês prestem atenção aqui, porque a gente vai ver o conceito de listas, e a gente não viu até então. Tudo bem? Então, só porque é um detalhezinho novo para vocês, e o legal é que é muito prático de ser utilizado. Vocês, eu espero, né, que vocês fiquem felizes com esse novo recurso, porque substitui muito bem os vetores que a gente estava utilizando em C para fazer o gerenciamento e o armazenamento de vários dados no formato de uma lista. Tudo bem? Até aqui tranquilo? Alguma dúvida? Estão quietinhos ainda, né? Eu vou voltar e falar mais um pouquinho e depois eu tento mais uma vez. Então, olha só. Nessa minha classe gerenciador, eu quero criar duas listas. Eu quero criar uma lista para armazenar todos os donos. E a gente precisa também criar uma lista para armazenar agora os animais, todos os animais. Tudo bem? Pode ser que no programa de vocês seja necessário também outras listas. Vocês vão ver que é o mesmo processo. Existe uma classe definida dentro do pacote padrão, né, que a gente pode utilizar do Java, que é chamado de ArrayList. É uma lista. Tudo bem? Ele vai dar essa marcaçãozinha aqui do lado para mim, né, uma notificação, por quê? Para a gente utilizar essa classe, nós precisamos adicionar o pacote onde ela está incluso, ou seja, o famoso include. Só que agora aqui em Java é pela diretiva import. Tudo bem? Preciso digitar aqui em cima? Não. Vou clicar aqui no balãozinho vermelho e ele já mostra para mim, olha, adiciona o import para... É o pacotinho onde essa classe está definida, java.util.arraylist. Cuidado que, para ele reconhecer isso, precisa estar escrito bonitinho, certinho, conforme a especificação. Tudo bem? O A maiúsculo e o L maiúsculo. Bem, na sequência, essa minha lista, ela pode trabalhar com vários tipos de dados. Para a gente evitar possíveis problemas, eu vou fazer o seguinte. A minha lista de donos só vai receber donos, só vai armazenar donos. A gente pode especificar entre um menor e maior, aqui na frente do ArrayList, o tipo de dado dessa lista. Ou seja, eu quero que seja uma lista onde ele armazena em cada posição um dono diferente. Tudo bem? E ele está dando outro erro de importação aqui. Por quê? Vou clicar do ladinho. Olha, precisa adicionar um import para onde? Para modelo.dono. Por quê? Essa classe gerenciador, ela está no pacotinho controle. E a gente está fazendo uso de uma outra classe que está dentro do pacotinho modelo. Não são visíveis entre si. Então, a gente precisa fazer o que? Olha, eu vou adicionar esse import. Tudo bem? Então, é uma lista do quê? De dono. Eu preciso dar um nome agora, né? Vou chamar de lista donos. Pronto.
criei uma lista de donos. Tudo bem? E da mesma forma, eu preciso fazer o mesmo processo, agora considerando que eu quero uma lista de animais. Então, eu quero uma lista, um array list, de que tipo? Do tipo animal, que é o nome, o objeto, né, os tipos de dados que ele vai armazenar, e eu vou chamar aqui de lista animais. Ele vai dar problema aqui também de importação, add import para modelo.animal e pronto. Tudo bem? Até aqui, então, com isso, nós conseguimos criar um objeto que, na verdade, é uma lista. Tudo bem? Vocês estão lembrados dos vetores? Que em cada uma das posições, a gente ia colocando um dado diferente de um mesmo tipo. O array list, ele tem um funcionamento parecido. Quais são as vantagens? Se vocês perceberem, a gente não especificou o tamanho máximo. Porque nosso array list, esse tipo de dado, ele permite que a gente trabalhe com tamanho dinâmico. Então, ele é criado com, olha, não tem ninguém. Se eu tentar fazer, que é o que a gente vai fazer, né? Adicionar um dado na lista, ele vai crescendo dinamicamente. E existem algumas funçõezinhas, alguns métodos associados a essas classes que retornam para mim, olha, qual que é o objeto de tal posição, quantos objetos eu tenho até o momento na lista, tudo bem? Aí a gente vai vendo e vai utilizando conforme a nossa necessidade. Só que tem um detalhe aqui que a gente precisa fazer também, até para vocês perceberem que dentro da orientação a objetos, a gente sempre precisa fazer inicialização do que a gente vai utilizar. Essa declaração que a gente fez aqui, nós fizemos apenas instanciação. Nós não conseguimos ainda adicionar elementos nas listas. Tudo bem? Então, eu vou utilizar dois conceitos aqui que a gente já viu. Primeiro, nós fizemos o que seria aqui a especificação dos atributos dessa minha classe gerenciador. Tudo bem? Se vocês lembrarem um pouquinho, nós vimos o conceito de construtores. O que é o construtor? O construtor é um método especial vinculado à classe, que quando a gente cria um objeto daquele tipo, nesse caso, um objeto do tipo gerenciador, ele vai fazer alguma operação inicial para construir esse objeto. Tudo bem? E como que ele é definido, né? É sempre public e o nome da classe, nesse caso, gerenciador. Vou abrir e fechar parênteses e abrir e fechar chaves. O que eu vou fazer aqui dentro do construtor? Nessa classe, nós vamos utilizar duas listas. Só que essas duas listas precisam ser inicializadas. Para a gente não precisar ficar preocupando com essa inicialização, eu vou deixar para o construtor fazer isso. Então, eu vou fazer o quê? Olha, a minha lista donos, eu já vou fazer uma operação de inicialização igual a new. New o quê? Qual que é o tipo? É uma nova lista. New array list. Do tipo dono. Tudo bem? Isso tudo é o tipo do objeto. Abre e fecha parênteses. A inicialização. E da mesma forma, a minha lista de animais igual new array list do tipo animal. Abre e fecha parênteses, que é da inicialização. Só errei aqui. Pronto. Tudo bem? Ou seja, se em qualquer outro lugar do meu projeto, quando eu fizer uma inicialização aqui, né, uma declaração de um gerenciador e uma inicialização, ele vai passar pelo construtor e já vai inicializar as nossas listas. Dessa forma, a gente não tem preocupação se pode ou não utilizar as listas que estão aqui dentro. Tudo bem até aqui? Maravilha, obrigada. O que nós precisamos fazer? Tem algumas operações que a gente já consegue até imaginar que vão ser necessárias aqui. Como, por exemplo, vamos considerar apenas o dono, focado no dono. A gente tem uma lista. A partir do preenchimento na tela dos dados do dono, a gente vai precisar adicionar um dono dentro dessa lista. Para que a gente consiga, né, e deixa tudo separadinho e consiga utilizar os métodos de uma forma mais simplificada, o que a gente já poderia pensar aqui? Eu já poderia criar um método, né, que é uma função, para adicionar um novo dono na lista.
Tudo bem? E olha só como a gente vai simplificando as coisas. O que eu posso fazer aqui? Então, primeiro, é um método. A primeira coisa, eu preciso definir se ele é público ou privado. Só que esse método, para adicionar um dono, ele vai ser chamado por outra classe. Então, vou deixar ele como público. Esse método pode ser chamado por outras classes. Eu vou falar que, olha, a operação de adicionar na lista não retorna nada. Até poderia colocar aqui um booleano, né? Um boolean. Para retornar falso ou verdadeiro se deu certo ou não. Mas, por enquanto, eu vou deixar como void. Tudo bem? Então, olha, ele é público, não retorna nada. E eu vou chamar o método de add, que é de adicionar, add dono. Tudo bem? Então, add dono. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, olha, toda vez que eu for adicionar um dono, eu preciso receber esse dono para ser adicionado. Eu tenho um parâmetro aqui, eu tenho um argumento para esse meu método. Tudo bem? Então, o método vai ser chamado como add dono, passando aqui dentro o dono que vai ser adicionado. Tudo bem? E aí, pessoal, olha só que simples. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou acessar da própria classe, então, this, ponto, a minha lista de donos. Tudo bem? E nessa lista eu preciso adicionar esse meu Dzinho, que foi passado, que é o meu dono. Se eu quero adicionar, eu já tenho um método para isso. E como que a gente acessa esse método? Através do ponto. Olha só, já até apareceu aqui para mim. Tem um método chamado só add, que recebe um dono, que nesse caso é o D que está sendo passado, e ele já adiciona na minha lista. Simples assim. Não precisa indicar qual a posição que eu quero. E se bem que tem um método, né? Tem outro método add, deixa eu mostrar para vocês. Lista donos.add. Olha só, tem um outro método aqui que tem o mesmo nome, só que é o que a gente chama de sobrecarga de método. Tem o mesmo nome, mas ele pode receber informações diferentes. Se a gente passa só o dono, como a gente está passando aqui em cima, o que vai acontecer na lista? Ele vai verificar a última posição e adicionar aquele dono na última posição. Mas vamos supor que eu quero adicionar numa posição específica. Esse segundo método me permite fazer isso. Eu quero colocar como a primeira posição. Continua valendo aqui que a primeira posição tem o índice 0. 0 e quem eu vou colocar? O D. O que acontece? Só colocar um exemplinho aqui. Vamos supor que na lista eu tenho o dono 1, o dono 2, o dono 3 e o dono 4. Se a gente chamar esse método, ele vai fazer o quê? Ele vai verificar, olha, tem o 1, tem o 2, tem o 3 e o 4, acabou. Aí ele vai adicionar o D aqui. Se a gente chama esse método aqui, dizendo que é para colocar na posição 0, o que ele vai fazer? Ele vai identificar a posição, que é a primeira, vai colocar o D e deslocar os outros. Se, por exemplo, a gente chamasse esse método aqui com adiciona no índice 2, que é a terceira posição, o D. Ele vai verificar, ó, índice 0, índice 1, índice 2. Aqui ele vai colocar o D e deslocar o resto. Bem mais fácil, né, do que mexer com vetores. Já tem os métodos implementados, a gente não precisa se preocupar com os detalhes. Nesse caso, eu vou deixar sempre adicionando no final. Maravilha. Então, olha só, a gente poderia fazer a mesma coisa também, olha, um método para adicionar um novo animal na lista, só que agora a lista é diferente. Então, continua sendo um método público, não precisa retornar nada, e agora é um add, né, animal. Se a gente vai adicionar um animal, a gente tem que saber os dados do animal que vai ser adicionado. Então, a gente vai receber um animal que eu vou chamar de A aqui, e da própria classe, da minha lista de animais, a gente vai adicionar o nosso animal A. Tudo bem? Listas diferentes para dados diferentes. Ok? Então, eu vou deixar esses dois métodos. Vocês vão ver que mais pra frente, a gente vai precisar de outros métodos. E daí a gente vai mexendo nessa nossa classe
ok? Conforme vai surgindo a necessidade de alguns métodos. Agora, vem a questão, né? Beleza. A gente criou essa classe gerenciador, que vai gerenciar as listas, né? De saber quem que está na listinha de cadastro. Agora, a gente precisa fazer uma ligação da tela, na verdade, do botãozinho daquela tela lá do cadastro dono, para que, depois de montar o dono, de pegar os dados e montar um objetozinho dono, passar para dentro dessa lista. Tudo bem? Pessoal, novamente, eu juro que depois disso eu paro, mas prestem atenção porque a gente vai... É como se a gente estivesse fazendo compartilhamento de dados de classes diferentes para um acessar o do outro. Então, olha só o que eu vou fazer aqui primeiro. Deixa eu só tirar esses detalhes aqui para eu fazer o passo a passo com vocês. Aqui sai. E aqui sai também. Só um segundinho. Eu esqueci de voltar na versão que a gente tinha da semana passada, mas eu vou tirar só pra gente fazer junto. Senão não dá certo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. Olha só. A minha tela principal é como se fosse a minha classe principal, né? É a partir dela que a gente começa a execução do nosso programa. Então, o que eu vou fazer? Aqui dentro da minha tela principal, percebam que, olha só, o design está aqui. Só que a gente consegue mexer no código-fonte. Eu vou definir um atributo aqui, que vai ser o meu gerenciador. Gerenciador, que eu vou chamar de gerenciador mesmo. Tudo bem? Então, ele está dando problema aqui novamente porque estão pacotes diferentes. Vou fazer um import, ele passa a reconhecer. O que a gente está dizendo aqui? Que vinculado à minha tela principal, a gente vai ter um gerenciador dos dados do sistema. Tudo bem? Só que, novamente, a gente precisa fazer o quê? Inicializar esse nosso gerenciador. Então, fiz a definição do atributo aqui. E dentro, olha quem está aqui, né? O nosso construtor. Dentro do construtor da minha tela principal, antes de qualquer coisa, eu vou dizer que o meu gerenciador igual a meu gerenciador. O que está acontecendo dentro desse construtor, né? Perdão. Foi o que a gente definiu. Ele está fazendo a inicialização das listas. E está fazendo a inicialização das listas vazias. Tudo bem? Tá, eu vou colocar para rodar aqui só pra gente verificar Na verdade tem um erro aqui, né? Deixa eu só mudar uma coisinha. É isso aqui que ele tá reclamando. Esse e esse vai sair também. O que mais que tem de erro? Controlador sai. Deixa eu colocar como comentário. Senão ele não vai executar, porque eu mudei o nome da classe aqui e ela não existe mais. Então, e aqui sai também. Tem mais um. Tá aqui. Então, vamos lá. Olha só. Quando a gente coloca o nosso programa para ser executado, inicialmente ele abre a tela principal. E a gente acabou de definir que, vinculado à tela principal, nós temos um gerenciador das nossas listas. Tudo bem? Só que olha só, quando a gente clica aqui no cadastrar dono, a gente foi direcionado para um outro painelzinho. E é o painel que a gente chamou de painel cadastro dono, que tem um botão que é responsável por pegar os dados e deveria colocar dentro da lista também. Tudo bem? E outro detalhe, toda vez que a gente faz, né, esse new gerenciador aqui, a gente está criando listas vazias. A gente não quer ficar criando listas vazias. A gente quer criar, no começo do programa, uma lista vazia e conforme a gente vai cadastrando donos, eu quero que essa lista vai crescendo. Depois a gente pode apagar dados também, mas a gente quer trabalhar com uma única lista. Tudo bem? Então, olha só a modificação que eu vou fazer aqui. Continuando no mesmo jeitinho, né, que a nossa especificação do design da nossa tela principal. Eu vou voltar no design aqui.
Se vocês lembrarem, a gente tem, né, dentro do cadastrar dono, a gente definiu para esse dono, evento, olha só, tem uma ação vinculada, né, esse action performance, ação menu cadastro. Então, vou voltar aqui, vamos identificar. Menu cadastro dono, né? Olha só, é esse meu método. Esse método, então, ele chama o quê? Ele chama o painel de cadastro dono. E o que a gente vai fazer aqui? Eu vou dizer o seguinte, olha, quando a gente for montar esse painel de cadastro dono, que é o painel que tem um botãozinho de cadastro, ele precisa ter acesso às listas. Nesse caso, só a lista de dono, né? A gente até poderia fazer separado, mas a gente trabalhando em conjunto. Eu vou fazer o quê? Olha, quando você for criar, quando for ser criado esse meu cadastro dono, eu vou passar o meu gerenciador aqui. Por que ele está dando erro? Porque na especificação dessa classe, painel cadastro dono, ele não espera receber um gerenciador. Então, a gente precisa modificar isso. Tudo bem? Então, eu estou fazendo o quê? Um dado que foi criado aqui na tela principal, eu quero que seja passado, né, para ter acesso nesse painel cadastro dono. Tudo bem? Eu vou salvar aqui e vou voltar para o meu painel cadastro dono. Então, voltei aqui. Percebam que a gente agora começa a mexer com várias classes, né? Voltar lá para cima. A minha classe painel cadastro dono, ela precisa ter um gerenciador. Ela vai ter que ter acesso a um gerenciador. Eu vou chamar de gerenciador mesmo. Tudo bem? Novamente, né? Precisa do import. Maravilha. E o que a gente vai fazer? No caso do painel cadastro dono, eu não vou fazer o gerenciador igual a new gerenciador aqui. Por quê? Porque, novamente, a gente estaria criando uma lista vazia. Mas a gente pode fazer o seguinte. Eu posso dizer que, na construção desse painel, ele vai receber de algum lugar um gerenciador G. E esse gerenciador G vai ser o quê? O que vai vir lá da tela principal. Aqui dentro, eu vou fazer a ligação entre os dois. Eu vou dizer que, olha, dessa minha classe, o gerenciador que foi criado, eu quero que seja associado com esse que está sendo passado para dentro da classe. Tudo bem? Até aqui a gente está trabalhando com, como se fossem ambientes, né? Espaços diferentes. No espaço da tela principal, a gente criou o gerenciador, é o único que vai ser inicializado, só que outras telas dependem de dados ou dependem de alguma operação, né, como por exemplo adicionar um dono, em estruturas que estão dentro desse gerenciador. Então, dentro da tela principal, a gente passou, vamos lá para baixo, falando, olha, o painel cadastro vai precisar do gerenciador, então acessa ele aí. Só que para que ele consiga acessar, a gente precisa prever dentro da especificação da classe. Então, quando for inicializado um painel cadastro dono, ele vai receber um gerenciador. Tudo bem? Por que nós fizemos a definição aqui em cima e a ligação aqui? Porque a gente garante que, olha, sempre passa pelo construtor, faz a ligação. E agora a gente pode fazer o seguinte, eu posso ir lá no método, deixa eu fechar aqui que fica mais fácil, lá no nosso método cadastrar, depois de a gente montar o nosso dono, que a gente já fez na semana passada, eu posso fazer o quê? Olha, eu já fiz a definição de quem é o gerenciador, eu posso acessar ele aqui dentro. Desse meu gerenciador, a gente pode chamar um método, olha ele aqui, adiciona dono, add dono. E a gente está passando o quê? O dono que a gente acabou de preencher, né? De fazer o preenchimento dos dados. Tudo bem? Até aqui? A gente foi fazendo até uma rota, né? Da tela principal, vai para a tela de cadastro do dono. Todo mundo precisa ter acesso. É como se a gente centraliza na tela principal e se alguém precisar utilizar algum dado para acessar, né, para colocar dado ou para pegar dado, a gente passa, meio que empresta a referência. Eu empresto para você, você utiliza. Mas quem tem esse objeto de fato é quem? É a tela principal.
Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, só para vocês verem um detalhezinho. Eu vou voltar aqui no gerenciador e eu vou criar um método, até legal para vocês verem os outros recursos que tem. Eu vou criar um método para retornar a quantidade de donos cadastrados na lista. Tudo bem? Eu vou deixar o meu método como público. Se eu quero a quantidade de donos, então eu preciso retornar um inteiro. Tudo bem? No momento eu posso ter 0 donos, eu posso ter 10 donos, 12 donos e assim por diante. E como eu quero pegar, né, retornar, eu vou começar com get, vou chamar get QTD donos. Tudo bem? Então, é um método que retorna o inteiro, que é a quantidade de donos, e o nome é get quantidade de donos. Olha só como que é fácil, é tranquilinho pra gente fazer aqui. Eu quero uma informação que está ligado a essa minha lista donos. Então, já posso colocar aqui direto, olha. De dentro da classe, eu quero acessar a lista de donos e eu quero chamar uma funçãozinha dessa lista. Tudo que a gente quer chamar de função, a gente usa ponto. Tudo bem? Tem um método chamado size, que é o quê? Tamanho. Tudo bem? Ele já retorna para mim. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar, olha, esse método vai retornar o quê? Uma característica da minha lista de donos. Qual característica, né? Tá chamando o método size, que vai ser o meu tamanho. Ele executa esse método, né, essa funcionalidade, e retorna para mim o inteiro. E é esse inteiro que vai ser retornado. Para que isso? Só para a gente ver que a lista está crescendo. Cadê a minha tela cadastro dono? Aqui no meu JOption Pane, que a gente está colocando cadastro efetuado com sucesso, eu vou colocar mais uma mensaginha. Vou colocar, tem um barrinho ali, donos cadastrados igual mais, então do meu gerenciador, eu vou chamar o método get quantidade donos. Get quantidade donos. Tudo bem? Vou colocar para executar de novo, só para a gente ver o que está acontecendo. E vou cadastrar dono. Ele tem acesso agora à lista, né? Vou cadastrar a Joyce. Ai, tem que mostrar para vocês a máscara também. Vou colocar tudo um aqui, 2 no caso, né? Só pra gente ver que, olha, vai cadastrar. Cadastro efetuado com sucesso. Donos cadastrados igual a 1. Ok. Tá faltando limpar os dados também, né? Depois de cadastrar. Mas vou colocar aqui que agora é o Rafa. Os dados vão ser tudo 9. 9 e cadastrar. Olha só, donos cadastrados 2. Se a gente continuar, até se eu não mudar os dados, ele vai para 3, vai para 4 e assim por diante. Então, a gente está conseguindo colocar dentro da lista de donos os dados desses donos cadastrados. Tudo bem? Até aqui? Tá claro para vocês? Maravilha. Pessoal, não deixem de implementar, porque essas rotinhas que nós vamos fazendo, a lógica, né, de funcionamento do nosso programa, às vezes dá uns pepininhos, porque é o hábito também, né? E tendo consciência do que vocês estão fazendo. Então, não deixem para a última hora, ok? Tá. Deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer. Deixa eu mostrar, eu juro pra vocês que dá pra aguentar mais um pouquinho, tá tranquilo? Porque não adianta também eu querer continuar se vocês não estiverem aqui com a cabeça aqui comigo. Tá tranquilo? Dá pra gente continuar mais um pouquinho? Maravilha. Obrigada, Aline. As meninas estão ativas, hein? Muito bom. E daí eu só mostro pra vocês, só pra finalizar, 2 detalhes. Como que a gente está adicionando os donos no sistema, certo? Só que se vocês lembrarem, tem um campo, cadê? Run File. A gente cadastra um dono.
Os donos cadastrados aqui, né, conforme vão sendo cadastrados, precisam aparecer nesse combozinho do dono. Que fica onde? No cadastro do animal. A gente já consegue fazer isso. Só que antes, vamos limpar os dados, né? Os campos depois de cadastrar. Olha só. O nosso botão limpar, deixa eu só adicionar aqui que tá faltando, do TXT telefone, set text, isso é o que a gente fez semana passada, tá limpando os campos. Só que essa mesma ação que está acontecendo no botão limpar, vocês percebem que ela vai ter que ser executada dentro do botão cadastrar? Deixa eu tirar tudo isso aqui, que foi outro exemplo. Isso tem no Moodle. E a gente teria que repetir o código aqui? Não vamos fazer isso. Vou fazer o seguinte. Aqui embaixo, eu vou criar um método. Método para limpar os campos. Que eu vou chamar de, olha, público, nem é público, vou deixar privado. É privado porque vai ser acessado só dentro da classe. Não retorna nada. E eu vou chamar de limpa campos. Tudo bem? Vocês já vão até ver por que disso, pra gente não ficar repetindo o código. Isso que tá aqui dentro do botão limpar, eu vou dar um Ctrl X e vou colocar dentro desse meu método. Toda vez agora que for necessário nessa janela limpar os campos, ao invés de ficar repetindo esse conjunto de código, a gente pode chamar só o limpa campo, que vai acontecer tanto associado ao botão limpar, então limpa campos, e depois do botão cadastrar, depois de apresentar a mensagenzinha, eu posso fazer o que? Olha, limpa os campos também. Tudo bem? Reaproveitar código, não ficar repetindo, né? Agora, se a gente entrar na tela de dono, colocar qualquer coisa aqui, limpar, ele limpa. E depois do cadastro também, qualquer coisa que tenha, faço o cadastro, ele mostrou que foi efetuado e no final ele limpa os campos. Tudo bem? Senão o usuário, se for cadastrar vários donos, ele precisa fazer o quê? Limpar todos os campos antes de preencher. Não é legal, né? Maravilha, então já tá bonitinho. O que nós precisamos fazer agora, então? Eu vou mudar de tela. Nós vamos agora para o painel cadastro animal. Vou voltar aqui. Nós temos o nome do animal, o nome do animal, deixa eu tirar esse texto, maravilha. A idade, que nós já vimos, né, que é com spinner. O tipo de animal aqui tá vinculado, né, nas propriedades, com as possibilidades que nós temos, cachorro, gato e hamster. Na semana passada, esse nosso combo box aqui estava preenchido com alguns dados na mão, né, a Joyce, o Rafael aí, a Ana. Só que toda vez que a gente rodava, os nomes que apareciam, deixa eu mostrar pra vocês, eram os mesmos, porque não tá dinâmico. Toda vez que eu coloco para cadastrar o animal, tem ali a Joyce, o Rafa e a Ana. Se a gente cadastra um dono diferente aqui, que é o Carlos, cadastrei, deu algum pepino, até bom, já vejo o que aconteceu. Mas ele não mostra para mim o Carlos na lista. E nós precisamos disso. Deixa eu só dar uma verificada. String, não. Tá, eu já faço o teste de novo para ver o que está acontecendo. Mas quero focar com vocês aqui num detalhe. Esse meu campo combo box, eu vou fazer o seguinte, olha, inicialmente eu não quero que tenha nenhum conteúdo. Tudo bem? Então, novamente, se eu colocar para executar, se for colocado para cadastrar um animal, não tem nenhum dono cadastrado ainda. Tá correto, porque até o momento a gente não fez o cadastro de ninguém. Só que agora eu quero que, quando eu cadastrar esse meu dono, seja feito o quê? O problema é o número. Tá. Ele pega esse dado da Joyce e apresente aqui para mim. Então, o que a gente vai ter que fazer, né? Vou voltar aqui no Source de novo. Então, olha só.
Da mesma forma que teve essa conversação de tela principal com a tela, o painel cadastro dono, a gente vai precisar também dessa interação entre a tela principal, que tem o gerenciamento, tem meio que o poder aqui, né? Ele tem todo o gerenciador. Ele precisa passar também para a tela de cadastro de animal, tanto para acessar a lista de donos, quanto depois para fazer o botãozinho cadastrar, para ele adicionar um novo animal. Tudo bem? Então, a gente vai fazer o mesmo processo. Eu vou identificar aqui aonde que está o meu ação menu cadastro animal. Tá aqui, olha. Que é a minha ação vinculada com o menuzinho de cadastro de animal. Tá sendo passado aqui o painelzinho do cadastro animal. Só que esse cadastro animal precisa receber o gerenciador também. Novamente, por que ele está dando erro? Porque a gente não está falando, não se espera receber, né, o gerenciador. Olha só, eu vou segurar o Ctrl do meu teclado e ele permite que eu clique em cima do meu construtor. Cliquei, ele já foi para minha classe. O que nós precisamos fazer? Novamente, eu preciso dizer que, olha, dentro desse meu painel cadastro animal, vai ter um gerenciador que vai ter o nome gerenciador mesmo. Percebam que o nome da classe em maiúsculo e o nome do objeto em minúsculo. Adicionei. Só que eu não quero também fazer a inicialização dele, porque eu quero trabalhar com a lista que está sendo gerenciada pela tela principal. Então, o que a gente vai fazer aqui? Olha, no construtor a gente vai receber um gerenciador G, que veio lá da tela principal, e aqui dentro eu vou fazer que dessa minha classe, o gerenciador, eu quero que seja ligado com esse meu Gzinho. Tudo bem? E agora, o que a gente vai fazer? Esse métodozinho aqui, init components, ele faz o quê? Ele começa a construir, né? Se a gente até for ver esse método, ele tá aqui embaixo, olha só. Tá fazendo a inicialização de label, de botão, de text field. E cadê o combo? E do combo dono também. Tudo bem? Depois dessa inicialização, o que eu quero fazer? Né? E por que tem que ser depois da inicialização? Porque o combo box, que é aquele elemento lá da caixinha de caixinha suspensa, ele precisa estar construído para eu preencher. Tudo bem? E com o que eu quero preencher? Eu quero preencher com cada um dos donos cadastrados na lista. Só que essa lista está aqui nessa minha classe gerenciador, certo? Então, o que a gente vai ter que criar aqui? Vou aqui embaixo de novo. Eu vou criar um método para retornar, né, para devolver a lista de donos cadastrados. Olha só como é que é simplesinho. É um método que vai ser acessado fora da classe e ela vai retornar uma lista inteira de dono, um array list de dono. Se é para retornar, eu posso chamar de get donos. Tudo bem? E não precisa receber nenhuma informação. Aqui a gente vai fazer uma linha só. Só vou retornar um objeto que é dessa própria classe. Quem? A lista de donos. Só isso. Tudo bem? É um método só para, olha, essa minha lista de donos faz parte do gerenciador, mas eu estou jogando ela para fora. Aí eu vou voltar agora aqui no meu painel cadastro animal. Aqui daria pra gente fazer num outro método. Eu vou até fazer num outro método, pessoal, para ficar mais separadinho. Vou criar um método aqui que não retorna nada, que eu vou chamar de preenche combo. E o que a gente precisa fazer? Vou fazer o seguinte, olha. Veja se fica estranho para vocês esse for. Eu acho que vocês já viram em web. Eu vou fazer um for aqui. Olha, para cada dono da lista de donos, só que a lista de donos está no gerenciador. Do gerenciador get donos, que retorna a lista. Para cada dono existente na lista de donos do gerenciador, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o meu combo e vou adicionar um item. Qual que é esse item que eu vou adicionar? Inicialmente, eu vou colocar o D inteiro aqui. Ele não vai aceitar, né?
Vou pegar o nome, então. O meu dono d.getNome. Tudo bem? A gente está preenchendo o combo com com cada um dos donos, e de cada dono a gente pega só o nome. E o que eu preciso fazer agora? Depois de inicializar o componente, eu vou fazer, olha, chama para mim o método preenche combo. Pronto. Tudo bem? Deixa eu colocar de novo também para executar, né? Então, vou executar aqui. Tem a minha tela principal. Então, olha só, se eu for agora no animal, tá certo que não tenha nenhum dono, né? Porque não tem nenhum cadastrado mesmo. Vamos cadastrar um dono. Vai ser a Joyce aqui. Tem que mostrar para vocês a máscara. Tô colocando qualquer coisa só pra gente ter alguma coisa cadastrada. Maravilha, vou cadastrar. Então, o cadastro foi feito com sucesso, tem um. Vou agora para a tela de animal. Olha só quem apareceu aqui. Beleza, vamos ver se está funcionando bonitinho, né? A gente está fazendo, na verdade, 2 testes aqui. Porque é tanto se os donos estão cadastrados, quanto se eles aparecem lá na listinha de donos cadastrados para fazer o cadastro do animal. Novamente, cadastrar. Ok, tem 2. Vou no animal. Olha quem apareceu aqui. Vou cadastrar. Vou colocar só o número para não dar erro. Vai ser o dono 1. Vou cadastrar, ok. Depois eu vou cadastrar um dono 2. Ok. E vou agora no meu animal. Olha só quem tá aparecendo. Então, vai ficando dinâmico. Conforme a gente vai cadastrando um novo dono, ele mostra para mim no Combo Box. Tudo bem? Até aqui? Deixa eu tirar e voltar aqui. Já dá pra brincar um pouquinho, né? Pessoal, só pra gente finalizar, deixa eu mostrar só a máscara pra vocês. O que é a máscara, né? Não sei se vocês perceberam. Eu juro que eu paro de falar depois disso, pra não estender demais aí. Nós temos alguns campos no dono, como por exemplo CPF e CEP. Vocês perceberam que está agora com ponto, ponto, traço? Eu vou digitando o número, ele já preenche para mim automaticamente. Ele tem um padrão, né, do dado que ele espera receber. A mesma coisa para CEP. É tranquilinho de fazer. Deixa eu mostrar para vocês. No meu painel cadastro dono, eu vou no design. Anteriormente, a gente tinha aqui, para CPF, deixa eu tirar, cadê? Era um text field. Tudo bem? Só que para a gente conseguir formatar, fazer esse campo como formatado, para ele ter um certo padrão de entrada de dado, eu fiz o seguinte, eu apaguei aqui. Existe dentro aqui dos meus controladores, né, das opções de componentes, tem um que é chamado de campo formatado ou formatted field. Tudo bem? Eu vou selecionar e colocar aqui. É tranquilinho. E o que precisa fazer? Primeiro, deixa eu tirar esse texto daqui. Novamente, com esse elemento selecionado, nós podemos ver nas propriedades e tem uma opção chamada Formatter Factory. É o que? É como se fosse uma fábrica de formatação. Tudo bem? Pela tradução aqui. Vou clicar nesses 3 pontinhos e olha só o que ele abre para mim. Já tem alguns padrões já definidos aqui. Só que a gente não é número, mas não é número no sentido monetário, né? Não é data, não é tempo, não é percentual, enfim. E a gente, se vocês perceberem na categoria, nós temos aqui um que seria o geralzão, que é o mask. A gente consegue criar aqui um formato de máscara diferente. Onde aparece esse cerquilha, né, o hashtag, é que vai ser, ele espera receber apenas numerais. Tudo bem? No caso do CPF, é sempre o mesmo formato, é número, 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 ponto, depois número, 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 ponto de novo, depois número, 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 traço, número, número. Na verdade, são
3 dígitos, ponto, 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, traço, 2 dígitos. Tudo bem? Fazendo isso, ele até deixa essa formataçãozinha aqui. Se colocar para executar agora, vou fazer no telefone que não está feito aqui, olha só. Vou tirar então o text field, tudo bem? E vou, deixa eu só abaixar, vou pegar de novo um formatted field. Vou tirar esse texto que está aparecendo aqui, vou aumentar só um pouquinho esse campo. E no telefone, nós vamos nas propriedades. Tem aqui o formatter factor e vou colocar uma máscara. O que eu quero? Que tenha parênteses, dígito, dígito, fecha parênteses. Depois, dígito, 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 dígito. Vou associar aqui como se fosse um celular. Traço, dígito, 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 dígito. Tudo bem? Então, um DDD, os 5 primeiros dígitos do telefone, traço, depois os 4 últimos. Ok, ele mostra. Só um detalhe. Como eu fiz a substituição aqui de text field por formatted field, a gente só não pode esquecer de dar o nome que a gente estava trabalhando, né? Que esse era o txt CPF, porque na hora da gente pegar o dado, tem que estar com o nome bonitinho. txt telefone e a mesma coisa do CPF. Deixa eu mostrar para vocês como é que está formatado. O CPF não, desculpa, o CEP, né? 2 dígitos, ponto, 3 dígitos, traço, 3 dígitos. Ok? Ele eu acho que já tá com o nome correto. TXT7. Certinho. Só pra gente finalizar, vou colocar para executar. Cadastrar dono. Posso colocar aqui então meu nome. Olha só o CPF, eu tô digitando só os dígitos e ele já tá fazendo a formatação. A mesma coisa no telefone. E é legal porque, olha só, eu não consigo mostrar para vocês porque vocês estão do outro lado. Mas se eu digitar qualquer tecla aqui, que é letrinha, ele não aceita. O tralha, né, o hashtag, ele só aceita número. Então, a gente precisa colocar número e ele já vai formatando. A mesma coisa aqui no CEP. Vou colocar um número para não dar problema. E cadastrar. Maravilha. Tudo bem? Se a gente for no animal, continua aqui aparecendo pra gente o dono que foi cadastrado. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Maravilha. Então, vou fazer o seguinte, vou parar de falar e vou até parar